Quem está aqui com a gente agora, gente, é o Tiago Silva. Ele é advogado popular, membro do Comitê de Solidariedade à Luta pela Terra, o Consolute, membro da Associação Brasileira de Advogados do Povo, Gabriel Pimenta, Abrapo, e cofundador do coletivo Viva o Centro. E também o Ronieri Rodrigues Machado, que é advogado de comunidades indígenas, quilombolas e camponesas do Maranhão e Pará, mestre em Direito pela UFG. Tiago e Ronieri, sejam bem-vindos ao Noite Brasil, ao Farol Brasil. Muito obrigada por atenderem os nossos convites e virem aqui conversar conosco. Boa noite, saudações, companheiros e companheiras. O áudio está normal, tá? Só para a gente checar aqui mesmo, se tá perfeito. Tá sim. Boa noite, saudação, companheiros e companheiras. Um prazer estar aqui. Bom, Tiago, Ronieri, eu queria então começar a nossa conversa pedindo para vocês fazerem um resumo um pouco de uma das pautas que a gente queria conversar aqui, é a respeito da comunidade de Fernando Falcão. Nós já falamos aqui sobre isso, inclusive com o Jorge Moreno, já veio aqui, já conversou conosco, já trouxe algumas questões, que é essa comunidade de Riacho Fundo, mas como há novas informações a respeito dessas famílias camponesas, se vocês puderem trazer um resumo mesmo do contexto em si, dessa comunidade, dessas famílias e desse enfrentamento que vem acontecendo já de longa data dessa comunidade, dessas famílias, em relação a um avanço por parte de empresas, por parte de processos de grilagem também. Então, fala um pouco aqui, só para contextualizar para a nossa audiência, sobre o que é a comunidade, o que significa o trabalho de vocês junto a essa comunidade e que, na verdade, é um exemplo desse grande tema, que é um tema que nós temos aqui social no país, que é a luta pela terra. Perfeito. Penso que seria mais oportuno, né, o companheiro Rony começar, até porque os acontecimentos que tiveram agora nesse final de semana, né, eles mostram um certo acirramento ali na região. Então, e como ele está assim diretamente, né, com as comunidades, acho que ele pode fazer essa contextualização. Então, companheiros, até assim, o Dr. Jorge Moreno, que eu acho que isso daí, na verdade, é demonstrativo da conflituosidade, da situação gravíssima que vive o estado do Maranhão. Quando ele foi convidado, há alguns meses atrás, a dar uma entrevista aqui no Farol Brasil, Thalita, não era sobre esse caso de grilagem, era outro. E o município de Fernando Falcão, e eu estou falando de um município dentro do Maranhão, ele enfrenta hoje pelo menos quatro casos graves de grilagem. Ok? A gente veio falar outra vez, no Comitê de Solidariedade à Luta pela Terra do Maranhão, o Consolute, sobre o caso da Gleba Leandro, que aí lá eram 20 mil hectares ocupados por 12 comunidades e tinha uma empresa de um gaúcho chamado Gerson Borstel que estava atacando essa comunidade. A situação de Riacho Fundo, ela é outro, dentro do mesmo município, e já há um conflito que se arrasta há 50 anos com comunidades quilombolas. Havia Aí já passo assim, para entender o panorama dessa região e que ajuda a gente a entender um pouco a situação da luta pela terra no Maranhão. Companheiros, o Maranhão, nos últimos anos, ele tem sido o estado com o maior número de conflitos agrários. E, pela quadra da história que nós nos encontramos, é curioso porque os conflitos agrários no Maranhão e em outros estados, eles não são de ocupações de terra feitas por camponeses sem terras, ocupando latifúndios, produtivos ou improdutivos. Na verdade, ocorre a ocupação das terras camponesas, indígenas e quilombolas por latifundiários através da grilagem. E é isso que faz do Maranhão hoje
o estado com o maior número de conflitos agrários. E esse contexto é inserido nisso. Entender um pouco a história do município de Fernando Falcão para a gente entender aqui a situação. Companheiros e companheiras, Fernando Falcão, ele viveu um processo de escravidão e depois de servidão em pleno século XX. Então, tem a família Arruda, que eram pecuaristas no Ceará, e eles chegam nessa região central de Cerrado, do Maranhão, trazendo famílias escravizadas. E essas famílias, elas foram escravizadas durante o século XX. E aí, em meados do século XX, vai se transmutar da escravidão para a servidão. Servidão esta que vai se manter basicamente até o início do século XXI. Então, até o início do século XXI, em Fernando Falcão, havia pagamento de meia, de terça, né? Essas formas típicas da servidão medieval e do período dos coronéis no nosso país. Mas o conflito ele se acirra após a criação pelo PT de Dilma Rousseff do projeto do Matopiba. Então, essas regiões de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que eram ocupadas principalmente por camponeses, indígenas e quilombolas, e que viviam numa relativa paz, ela foi aberta. A fronteira agrícola ela foi aberta a partir de um projeto do governo federal de entregar essas terras para os latifundiários. E a história no nosso país ela se repete tem 500 anos. Então, há um franco processo de colonização das terras de todos esses estados. E aí, Fernando Falcão se insere nesse contexto. Fernando Falcão, Thalita e Eribaldo, Fernando Falcão tem um dos maiores casos de grilagem de terras, e essa situação aqui ela está inserida nesse contexto. Maiores casos de grilagem de terras que não é dito por mim. Não sou eu, Ronieri Machado, que digo que é um dos maiores casos de grilagem. Quem disse isso foi o INCRA e a ONU, que diz que metade das terras desse município, que tem 500 mil hectares, que 250 mil hectares tinham sido alvos de grilagem de terra, uma grilagem de terras escabrosa, que pegaram uma matrícula de um outro município, que não tinha dimensão, e jogaram para dentro de Fernando Falcão. O INCRA sabia disso, iniciou um processo em 2003 pelo cancelamento dessas matrículas, conseguiu uma decisão liminar para bloquear essas matrículas do caso de grilagem, certo? E pasmem, em 2023 ele desistiu desse processo. Ele simplesmente desistiu do processo, o Ministério Público Federal não fez nada, ficou silente e esse processo foi arquivado. E é por isso que essa região vive uma verdadeira guerra de comunidades sendo invadidas todos os dias. E essa situação em particular, uma empresa do Espírito Santo, aliás, o dono é do Espírito Santo, a empresa Terra Forte Agro, tem um CNPJ tanto no Pará como no Maranhão, e ela tem uma matrícula que nós entendemos que há indícios de grilagem com relação a ela, mas esse caso aqui em especial, ele nos trouxe algo que é uma novidade, que é a fraude também nas ditas licenças ambientais. O dono dessa empresa, o Alexandre José Soares Neto, que é o dono da empresa Terra Agroforte, ele conseguiu, de alguma maneira, convencer a Secretaria Estadual de Meio Ambiente que um lugar onde tem 4 povoados centenários era desabitado. Ele faz um georreferenciamento em que ele pinta em amarelo no mapa. Essas aqui são casas e roças. E ele coloca uma reserva ambiental em cima desses povoados e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente lhe autoriza a construir uma carvoaria com 50 fornos nessa região. Esse é o conflito de uma situação em que essas comunidades são quilombolas, lá do sítio dos Arruda que eu falei no início, seus ancestrais foram aqueles vindos escravizados do Ceará, e eles sequer eram reconhecidos como quilombolas. É isso. E, assim, e por que nunca foram reconhecidos como quilombolas? Porque é parte do plano de deixá-los desassistidos, abandonados, para que sejam alvo desse tipo de situação. No nosso país, essas terras da fronteira agrícola elas são uma reserva para o latifúndio. E dizer que essas terras são desabitadas também não é uma novidade. Ou esse país não passou por um regime militar que tinha como um lema
homens sem terra para terra sem homens. Essa situação não é a mesma do que se passou há 60, 70 anos atrás? É incrível como que no Brasil as coisas não mudam, né? A situação ela segue sendo a mesma, né? E principalmente os homens de pele escura, homens e mulheres de pele escura sofrem esse tipo de situação. Enfim, eu acho que o panorama é esse. Tiago, se você não for falar, eu já emendo aqui a pergunta, viu? Acho que essa também é uma intervenção que o companheiro Rony já tinha falado também, que agora, recentemente, né, das outras coisas, nós ajuizamos uma ação popular, né, que é uma possibilidade ali de remédio constitucional, que é uma questão que qualquer pessoa, cidadão, né, estando ali com seus direitos políticos ali ativo, né, não tem nenhum débito com a justiça eleitoral, pode ajuizar. E, no caso, foi o companheiro Jorge Moreno, né, que foi o autor dessa ação popular em matéria ambiental, justamente para a gente pedir por liminar, né, que é basicamente para adiantar os efeitos da decisão judicial, para que fossem ali suspensos esses licenciamentos ambientais aí, que, de um modo muito estranho, né, a Secretaria de Meio Ambiente daqui do Maranhão concedeu uma área ali que é próxima ali de área indígena, né, da etnia Canela, tem pessoa povoado ali quilombola, né, comunidades tradicionais. Então, é nesse contexto também que a gente faz uma ação popular, justamente porque também há um cenário de omissão assim, sistemática do poder público, e aqui eu digo no poder público no sentido também Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, porque desde sempre a gente mandando ofícios, dizendo, olha, está acontecendo isso aqui, está na iminência de ter danos ambientais aqui irreversíveis, porque eles estão desmatando, mandando relatório com fotos de como está lá no território, eles passando correntões, né, para derrubar a mata nativa, maquinário pesado, e houve ali toda essa inércia. Então, é nesse contexto também que a gente ajuiza essa ação popular com pedido de liminar em matéria ambiental, justamente para a gente impugnar, né, atacar esses licenciamentos ambientais. Lembrando também, né, aqui por fim, que a gente também foi pessoalmente, né, na Secretaria do Meio Ambiente daqui do estado do Maranhão e, enfim, as pessoas se escondiam ali numa burocracia para não atender a gente. E tinha até já uma coisa assim, meio que se fala assim, meio de rádio peão, de que lá dificilmente a Secretaria de Meio Ambiente volta atrás quando já concede um licenciamento ambiental. Então, é nesse contexto que também eu diria assim, né, fazendo esse apanhado jurídico também, que as coisas estão atualmente também. Eu queria aproveitar o fim da fala de Tiago também para tu aprofundar um pouco mais esses meandros jurídicos, que são sempre uma questão que, particularmente, eu sou um ignorante completo nessas questões jurídicas. Então, para explicar melhor essas questões e essas dimensões, e para vocês falarem também, o Jorge veio aqui, falou um pouco sobre a situação, sobre alguns interesses, quais são, nesse momento, esses interesses, quais são esses grupos, porque me parece, o Jorge já vinha falando desse, né, do Maranhão se tornar o estado com maior número de conflitos agrários. Quais são esses interesses e qual é o elemento que produziu esse desequilíbrio político ou esse agente conflituoso dentro dessas cidades, dentro dessa região do Maranhão? Vai lá, companheiro Rony, vai lá. Pode falar. Não, companheiro Rony, vai lá, sem problema, depois eu faço complemento, vai lá. Bem, como eu coloquei, né, o Maranhão, e principalmente essa região do Cerrado, né, ele está inserido dentro desse grande projeto, né, que é do Matopiba. Então, existe um interesse muito grande com relação a essas terras do Cerrado, no que diz respeito à possibilidade de plantação de algumas commodities, né, em especial a soja, porque desde a década de 70, lá durante o regime militar, as empresas de extensão rural, né, elas criaram uma expertise com relação a o plantio especial de soja, milho e outros, né, commodities no Cerrado,
Tanto é, Eribaldo, que isso foi levado até para a savana africana, né? Então, tecnologias que surgiram aqui no Brasil, agronômicas, elas foram levadas também para a África. Hoje, em Moçambique, Angola, né, vivem esses problemas que o cerrado brasileiro enfrenta. Existe também, né, a questão da mineração. Por exemplo, a gente está aqui próximo a Grajaú, que é um município que tem várias jaçarias, que também com problemas ambientais e tal. Existe também algumas outras cidades do Maranhão e de todo o Cerrado, que existem minérios de outros tipos, inclusive de terras raras. Há uma situação do gás natural, do fracking, existe também hoje a questão da carnicicultura em algumas regiões, né, para a criação de camarão. Existe a situação também de usinas eólicas, né, então, principalmente empresas chinesas que têm utilizado, nós estamos na região de serras, então seria para você montar um parque eólico, seria algo para eles formidável. O grande problema é que existe gente, né, nesses lugares, né? O problema para os capitalistas no que diz respeito à sua exploração no Brasil, e em especial no Maranhão, é o povo brasileiro, né? Os camponeses, os indígenas, os quilombolas, os sertanejos, né? Esse é o grande problema, Eribaldo, esse é o grande gargalho, é a gente, né? Se não tivesse gente, ou se eles conseguirem, como conseguiram nesse caso que a gente está abordando, forjar papéis para dizer que a região é desabitada, o problema se resolve. O problema passa a ser como desalojar essa gente. O plano aqui era muito simples, montar uma carvoaria com 50 fornos, com aparência de legalidade, e sufocar as pessoas na fumaça. E aí elas sairiam por elas mesmas. Aí o sujeito dizia, eu não estou querendo expulsar ninguém, eu só tenho uma licença ambiental. Um cidadão de bem, um empresário, um investidor, que está trazendo progresso, dizem eles, para a região. É isso. E por que isso acontece, Eribaldo? Muito simples. Existe uma ausência, existe uma omissão do poder público, mas sinceramente, será que a gente poderia esperar algo? Eu estou num canal que abertamente é um canal de militância de esquerda. Quem é que deveria estar assistindo essas comunidades? Não deveria haver uma militância atuante para poder impedir que todo esse mega projeto acontecesse? Quando eu estou falando aqui de que há um dos maiores casos de grilagem de terras no nosso país, nesse município, eu vou te dar um nome aqui, que não é nem Veja, a situação de Riacho Fundo é contra a empresa Terra Agroforte, cujo proprietário é Alexandre José Soares Neto, ok? Mas esse não é o principal caso de grilagem aqui. O principal caso de grilagem aqui é de uma empresa de São Paulo, que é do grupo Intelli, esse grupo, ele tem duas empresas, Intelli e Cooper Steel, e eles é que tem a maior quantidade das matrículas, daqueles 250 mil hectares de matrículas fraudulentas. Vocês sabem quem é o dono do grupo Intelli? O vice-cônsul da Itália no Brasil, chamado Vincenzo Spedicato, da região da Puglia, na Itália. É ele. Quem são? Então, assim, os europeus são muito bons, né, para falar de indígena, para falar de meio ambiente, lá para encher o saco, para ficar nas relações internacionais, criando ditar regra. Mas, na prática, de verdade, o que está ocorrendo aqui? É que a empresa do vice-cônsul da Itália no Brasil tem 70, 50 mil hectares de terras dentro de área indígena, de territórios quilombolas, de comunidades tradicionais camponesas no Maranhão. Eu respondi sua pergunta? E aí, Tiago, eu não sei se você quer complementar, que eu queria emendar uma outra questão, mas se quiser complementar a fala do Ronieri. É só também uma intervenção também que o companheiro, né, gente, se vocês pesquisarem aí o município de Fernando Falcão ali, por uma imagem que tem ali do IBGE, né, se você for ver o mapa, tem verdadeiras regiões ali daqui do Cerrado Maranhense ali, que já virou ali um deserto verde ali, que foi só ali para essa intervenção ali de soja, só tem até uma pista de pouso para avião, então chegou a esse ponto, e é num lugar ali encravado, perto de
de reserva indígena, né, ali dos povos Canela daqui. Então, você observa, né, também que a gente está lidando, conforme o companheiro falou, né, também com o capital estrangeiro ali, né? Então, a gente tem esse ponto aqui que a gente já passou daquele momento, né, que a gente estava ali contra um fazendeiro ali local, né? Então, a gente também lida também com o capital estrangeiro também, tem esse ponto. Então, e aí a minha pergunta, Ronieri e Thiago, na verdade, assim, a gente já até fez esse questionamento com o doutor Jorge Moreno aqui, com os advogados também, outros advogados do Consolute, de outras situações até de um tribunal popular numa região em Pernambuco, também a gente sempre, né? Então a gente fica um pouco até insistindo, mas eu vou mais uma vez aqui repetir, talvez a mesma pergunta, mas acho que é importante reforçar isso. Quando vocês vão nesse processo, né, das questões jurídicas mesmo, acionar quem são os responsáveis, para justamente fazer a retaguarda de proteção para essas comunidades e também para esses territórios, né, eu imagino, e é uma dúvida, para justamente entender como que fica essa parte na questão jurídica, que vocês também acionem o Estado, tanto por parte do governo do Estado, no caso do Maranhão, e também da União, né, do Estado, por parte do governo federal. Essa é uma pergunta, eu queria muito ouvir de vocês como é que é essa relação com o Estado em si, que, num primeiro entendimento, é quem tem a responsabilidade de assegurar o direito à terra, o direito à vida, o direito aos direitos constitucionais dessas comunidades e as questões do território. E a segunda pergunta que também vai nessa direção é a relação no âmbito do judiciário. Tem uma reflexão que o Thiago fez esses dias, que eu acompanho você, Thiago, nas redes, que você fala da relação do Ministério Público com a questão da atividade policial. Então, queria muito ouvir também da relação por parte do judiciário, como é que vocês também, ali na burocracia mesmo, né? Como é que vocês têm esse tratamento, como é que isso se dá nesse outro aspecto. Então, é isso. Primeiro, com relação à questão política mesmo do Estado, e a outra na questão do judiciário, né? Esses dois poderes ali no processo, quando vocês são acionados, e aí vocês veem esses processos de violação dos direitos, né, do território em si e dessas comunidades, que é como vocês vêm dizendo sempre que estavam antes dessas empresas, antes desses invasores, quer dizer, eles já tinham ali todo o seu processo arraigado nesses territórios. Só a princípio, né, essa questão aí com relação ao Estado do Maranhão, né, primeiro aqui falando sobre o Estado do Maranhão, há uma política, né, do governo estadual totalmente assim de entreguismo, sim. Então, seja do território ali, né, do solo rural, como também aqui na capital ludovicense, que a gente enfrenta aqui uma demanda também aqui, que é do caso Vila Galé, que prédios públicos, né, daqui do centro histórico da cidade, que é tombado pela Unesco, foi cedido ali num contrato de cessão de 33 anos para um grupo hoteleiro Vila Galé. Aí isso aqui, pelo meu outro lado aqui também é militância, né, que é luta pela terra, mas aqui no solo urbano. Foi feita também uma ação, a gente judicializou pelo coletivo Viva ao Centro, né, para ver essa questão, porque para você notar, né, que como é uma coisa que o Estado do Maranhão está enfrentando, também tem a luta pela terra, ela perpassa também pelo solo urbano, né, tem essa questão. Quanto ao cenário de omissão, assim, também do Estado do Maranhão, a gente pode ver quanto a essa questão da própria Secretaria do Meio Ambiente, que nós temos um grupo, né, de advogados no Consolute, a gente sempre entrando em contato com eles, e eles ali meio que se escondendo numa burocracia, e não conseguindo nem a gente ter reunião com eles, nem reunião presencial online. Quanto a essa questão do Poder Judiciário, né, falando assim, o que se nota é que, principalmente o judiciário assim, estadual, ele tem ali uma certa morosidade, uma coisa assim que deve ser investigado, assim, por exemplo, a gente manda uma notícia crime, dizendo, olha, ocorreu aqui um crime ambiental, o fazendeiro ali da Terra Forte Agro está cometendo crime ambiental, porque isso é um fato, e te manda os elementos ali de autoria e materialidade, e depois de uma demora injustificada, e
há um declínio de competência, quando no caso ali pela lei penal, processual penal, era possível ele já mandar remeter os autos para o Ministério Público. Então você percebe, principalmente ali na instância ali do Poder Judiciário ali estadual, Ministério Público Estadual, há um certo aparelhamento que é uma inércia ali, principalmente ali com os grandes latifundiários que estão ali ameaçando a população, seja por questão de pistolagem, né, de pistoleiros, jagunços. Então tem esse ponto também. E se você for ver também na instância federal, como eu havia dito, mandamos ofício para o Ministério Público Federal, para a Defensoria Pública da União, e na Defensoria Pública da União você pensa, Defensoria Pública, eles têm que ter um trato melhor, mais humanizado com as pessoas, porque são pessoas, populações vulneráveis, quilombolas, indígenas. Não, o que a gente recebeu foi basicamente um questionário para a pessoa provar que ela é quilombola. E a gente falando, olha, essa questão é urgente, estão entrando com maquinário pesado, estão destruindo vegetação nativa, que não pode, estão desrespeitando legislação ambiental, tudo enquanto, ameaçando a vida de pessoas. E o que a Defensoria Pública da União aqui, né, da parte aqui de direitos humanos aqui, fala é basicamente, você tem todo esse formulário aqui, doutor, que você tem que mandar aqui para as pessoas provarem. Então, a gente enfrenta isso, né, que a gente sabe que o Estado, ele tem um lado, né, porque o Estado ali, o Estado ele está dentro dessa ótica, né, de um direito burguês. Então, tem esse ponto, companheiro. Thalita, vocês me permitiriam apresentar aqui para vocês verem um mapa da região? Claro. Sim, mas eu acho que você não consegue, Ronieri. Aí eu acho que você teria que mandar para nós, aí eu e Eric conseguimos. Se você quiser tentar inserir, mas eu creio que não seja possível. E aí você pode mandar para a gente aqui e a gente coloca na tela. Não te dá permissão, né? Não. Manda para o Tiago. Consigo sim. Consegue? Aham. Ó. Deu certo? Aí a gente põe na tela. Não. Ó, eu vou colocar um espelhamento, tá vendo? Aí. Tá vendo? Então vocês estão vendo. Agora sim, agora sim. Agora sim. Pronto. Vejam só. Aquele outro conflito que a gente estava falando, ela se dá aqui, ó. A Gleba Leandro, ela tem aqui o Brejo do Cazuza, que foi a área que tentaram invadir, uma das comunidades que se tentou a invasão, e aqui a Santa Fé, que é outro povoado de Santa Fé. Ó, com as casas de alvenaria, tem escola, tem tudo. E a Gleba Leandro, ela então é basicamente dentro do município de Fernando Falcão, essa região toda aqui, ó, de 20 mil hectares. Então, quando nós falamos, tem vários povoados aqui você tem um povoado, que, salvo engano, é o Ema, aí você vai ter Buriti, você vai ter o próprio povoado Leandro, que dá o nome da Gleba. O povoado Leandro é um povoado com milhares de pessoas, ó. O povoado Leandro é uma cidade, certo? Aí, ó, o nome da Leandro Escondido do Índio. Né? Aí tem vários povoadinhos aqui, ó. Então são 12 povoados nessa região bem aqui, ó. Aí, esse outro conflito que nós estamos falando, ele se insere aqui nessa região, já mais central aqui do município. O município de Fernando Falcão está dentro dessa linha preta. Então, nessa região mais central, eu vou ter esse conflito. Ó, aqui, ó, o que o Thiago estava falando antes, os desertos verdes, são isso aqui, ó. Isso aqui é o topo de uma serra, da Serra Grande. Isso aí é soja, campo de soja, certo? Fazenda Faedo. E aqui nós temos, então, alguns outros povoados. O Riacho Fundo, ele é aqui, ó. Vocês podem ver, ó, Riacho Fundo. Aqui estão as casas das pessoas. Aqui eu tenho o povoado Águas Claras, ó, com escola, que é uma escola municipal, certo? Aqui eu tenho outros povoados. Deixa eu só me localizar aqui. Aqui vai ser a Passagem de Pedra. Aqui vai ser o Canto Bom e a Estiva. O Canto Bom e a Estiva. Isso aqui, a Estiva. Certo? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o CIGEF privado do Maranhão. Então, esse conflito, aí, ó, aqui é o povoado Passagem de Pedra, povoado Estiva e Canto Bom, povoado Riacho Fundo,
povoado Águas Claras. E aí a pessoa tem um georreferenciamento com 9 imóveis. É aqui que é esse conflito específico que a gente está falando. É só para vocês terem uma ideia, ó, aqui é a Serra do Abel. Estão vendo isso daqui? São as roças dos camponeses e dos quilombolas. Então, como que essas comunidades tradicionais, muitas vezes, vou ficar no mapa aqui, eu vou falar. Muitas vezes aqui no Maranhão elas trabalham, né? Então eles têm os povoados e tem áreas que são comuns, mesmo, igual esse caso aqui. Então você vê, tem uma grande chapada aqui que eles chamam, que fica em torno da serra, que é onde eles fazem o extrativismo e criação de animais de grande porte, como mulas, burros, cavalos, bois, certo? E a roça, ela é feita principalmente aqui, ó, na Serra do Abel, né? Então, a preservação do cerrado, que para as comunidades é tão cara, é parte da sobrevivência, vai ser vista, muitas vezes, né, pelo latifundiário e até mesmo pelo judiciário, aí eu volto para a pergunta, né, como se não, embora a lei diga que extrativismo é posse, mas muitas vezes o judiciário não reconhece. Aí eu só quero mostrar para vocês por que eu estava falando de terras indígenas, quilombolas, camponeses aqui. Veja só, essa daqui é a camada de terras indígenas. Então, eu tenho em Fernando Falcão 2 terras indígenas, que é Canela e a Porquinhos. E aqui eu tenho a aldeia Porquinhos, certo? Olha lá. Essas terras indígenas, elas têm áreas demarcadas e elas passam também por um processo, existe um processo que está no Supremo Tribunal Federal que seria para a expansão dessas terras indígenas. Então, existe uma possibilidade de que toda essa área em verde, mais claro que vocês estão vendo aí, ela passe a ser indígena, né? E aí, eu tenho, veja só, essa região bem aqui, que é vizinha lá do Riacho Fundo, o limite dela é o próprio Riacho Fundo, olha só, que ela foi considerado uma área com comunidades quilombolas, que é o sítio dos Arruda, daquela comunidade que eu falei que tinham vindo lá os escravizados. Aí, vejam só, se quer dizer que quando há 180 anos atrás, alguns quilombolas atravessaram um riacho de 10 metros de largura e passaram a morar nessa outra região aqui, eles perderam a condição deles de quilombolas, sendo que eles são todos da mesma família, certo? E aí hoje, o que acontece? Em cima das terras dessa comunidade, nós temos esses 9 imóveis. Aí vejam só, lembra que quase todo município está ali inserido em terra indígena? Quando eu olho o CIGEF privado aqui macro, olha a situação, ó, terra indígena, em vermelho, imóveis georreferenciados. Quase todos esses imóveis georreferenciados aqui, eles são, junto com esse roxinho aqui, que são os georreferenciamentos mais antigos, eles são derivados daquele caso de grilagem de terras de 250 mil hectares. Quase todos eles. Deu para visualizar agora qual que é a situação? Vocês estão entendendo que o plano é transformar, primeiro, expansão de terra indígena, tchau. E transformar 2 bolinhas. Aqui, ó, terra indígena aqui, terra indígena ali, e o restante acabou. Né? Aí a companheira tinha perguntado, né, a questão do Estado. Bem, companheira, a gente, obviamente, procura, né, a gente pede para o juiz, para que intime todos os órgãos, mas nós, do Consolute da Abrap, nós temos, a nossa experiência tem nos mostrado o seguinte, e desse caso do Riacho Fundo, a gente tem atuado também conforme a nossa experiência. Nós buscamos, nesse caso, nós ajuizamos uma ação de uso capião, e uma outra ação, que foi a ação popular que o companheiro Tiago mencionou, da questão ambiental. Mas no que diz respeito à propriedade da terra, nós fizemos uma ação de uso capião. Por quê? Porque nós estamos evitando também da gente levar essa discussão para o INCRA, para o ITERMA, para esses órgãos. Porque senão se cria, na verdade, uma discussão que ela é até desnecessária nesse caso. Por quê? O INCRA ia fazer o quê? Ele abriu um processo de desapropriação de um imóvel que eu tenho como provar a ocupação das pessoas há 100 anos. Não faz sentido. A legislação civil, que isso vem desde o direito romano, ele já permite uma forma dessas pessoas serem garantidas como proprietários, que é a uso capião. Não sei se nós vamos ganhar lá no final. Eu tenho certeza que muitos entendem que nós estamos arriscando com a ação que nós estamos propondo. Mas eu acho que vale o risco. Eu acho que vale o risco,
A luta tem demonstrado que se o povo tiver unido e organizado, a gente pode vencer, e estamos avançando dentro dessa proposta. Na minha opinião, o INCRA, outros órgãos, eles devem vir para compor, especialmente, esse histórico da comunidade, né, como comunidade quilombola, etc. Mas a gente evita ao máximo que eles venham ser a solução, entendeu? Então, não estou pedindo desapropriação para o INCRA. Não é esse o nosso questionamento. E, por exemplo, a gente conseguiu já referenciar essa terra toda, a partir de uma equipe de topografia que trabalha com Consolute, que fez o mapeamento dos lotes individuais de todos os locais de moradia e pequenos sítios e da lavoura que eles têm na Serra do Abel, assim como a área de extrativismo. Então, nós fizemos um mapeamento da área inteira e isso está no processo. Que também é uma forma da gente não precisar de chamar a INCRA, de não precisar de chamar a ITERMA, né, que é o Instituto de Terras do Maranhão, para fazer esse tipo de medição. A gente já entrega isso pronto, para evitar a morosidade, para evitar complicações, né? Então, respondendo a sua pergunta, qual é a nossa experiência? A gente envolve os órgãos? Sim, mas dentro daquilo que a gente pode fazer sem eles, nós optamos que assim o seja, né? E do que diz respeito ao que a companheira perguntou, né, dessa relação polícia, Ministério Público, etc., aqui, por exemplo, como todos os outros casos, né, a comunidade ela tem uma investigação criminal contra a comunidade. Eu acredito que as decisões judiciais que nós tivemos, que suspenderam as licenças ambientais e etc., e que agora também já está determinado que vai ter uma vistoria na área para verificar os crimes ambientais, essa investigação ela deve refluir. Mas isso daí é uma constante. Isso daí a gente sabe que vai acontecer, né? Nós não temos nenhuma questão com isso. E o que também existe, como o companheiro já colocou, é uma dificuldade, muitas vezes, da gente ter acesso a esses órgãos, né? Eu acompanhando um pouco, né, a entrevista, né, o programa, aí eu quero até mostrar para vocês entenderem, nós 3 grandes inimigos do povo brasileiro a gente lida diretamente, né? O latifúndio, o imperialismo e o fascismo, né? Uma luta frontal, né? E em que pese a gente enviar requerimentos para todos os órgãos, a resposta ela surge depois que, na verdade, você cria um fato político. Eu acho que os companheiros acompanham, nós demos voz de prisão para os madeireiros aqui dentro. Entendeu? Eu queria mostrar isso, inclusive. Deixa eu aproveitar que eu deixei, inclusive, isso aqui no gatilho para mostrar essa notícia. Tá aqui, né? Tá lá na página do Consolute. Eu comecei o post tá de trás para frente aqui o carrossel, né? Porque aqui tem um mapa falando. Acho que daí eu queria até que vocês pudessem explicar o que seria esse destaque aqui em vermelho dentro desse mapa todo, né, de Fernando Falcão. E aí a notícia é justamente essa, Ronieri, que você estava trazendo, né? Camponeses dão voz de prisão durante ação contra desmatamento em área com licenças suspensas pela Justiça Federal. Explica para a gente exatamente o que é esse fato, o que teve essa questão dos camponeses darem voz de prisão. Perfeito, companheira. Volta lá no mapa, por favor. Bem, esse é o mapa do Maranhão. Essas linhas escuras em preto são as regiões do Maranhão. Então, esse vermelho é o município de Fernando Falcão. Então, aquele outro mapa que eu mostrei, eu estava focando no município, que é esse de Fernando Falcão. Esse município, então, tem 500 mil hectares. E aí, aquela discussão toda que a gente já fez, tem as terras indígenas, tem a parte que tem grilagem, etc. Vocês podem verificar aí no mapa que ele fica numa região bem centralizada do estado. Então, nós estamos bem no coração mesmo do estado. E a situação da voz de prisão, vejam só. Eu até uma coisa para dizer para vocês, assim, vocês vão achar engraçado isso, tá? Eu aprendi a advogar mais com os advogados dos grileiros, juro por Deus, dos grileiros, do que dentro da advocacia de esquerda. Porque a advocacia de esquerda, assim como é o discurso da esquerda legal brasileira,
está esperando do Alexandre de Moraes, do André Mendonça, do Gilmar Mendes, do Cássio Nunes Marques, alguma solução, né, para esse país. Então, você segue todas as regras e tal. Eu entrava nos processos, os meus clientes eram chamados de guerrilheiros, de terroristas, de invasores, e do escambau, eram acusados de tudo quanto é coisa. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a jogar o jogo deles. Comecei a chamar eles pelo que eles são. Milicianos, grileiros, invasores, etc. E tem uma coisa que nós, da Associação Brasileira dos Advogados do Povo, Gabriel Pimenta, temos por princípio de que nós devemos usar uma arma que a burguesia criou contra o proletariado, que é o direito, para ser usado contra ela mesma. E é isso que nós estamos fazendo. Então, a uso capião. Para que tem uso capião lá no Código Civil? Para garantir propriedade. Mas para garantir propriedade para quem? É para quilombola? Não é. Obviamente não é. Mas nós estamos fazendo uma ação de uso capião para garantir direito quilombola. A ação popular para defesa de meio ambiente é para defender a comunidade quilombola? Também não é, companheiros. Mas nós estamos usando ela contra os latifundiários. Voz de prisão. Quem criou a voz de prisão lá no Código de Processo Penal, que permite que um civil dê voz de prisão em caso de crime flagrante? Foi o Getúlio Vargas. Alguém aqui, lá em 1900, lá no Estado Novo. Era um regime de esquerda? Não. Certo? Mas, aí, Thalita, o que acontece? Olha como por que eu falei tudo isso, né? Como é que os latifundiários agem? Quando nós iniciamos a ação de uso capião, nós tivemos uma decisão completamente favorável para a comunidade. O juiz agrário dizia o seguinte: a comunidade fica onde está e o sujeito que se diz proprietário fica onde está. Você sabe qual era a situação? Vocês viram ali no mapa que só tem os povoados em volta, né? Não existe sede de fazenda, não existe nada. Então, o que é a situação? Se cada um fica onde está, o cara fica fora e a comunidade fica dentro da terra. Era essa a situação, ok? Você sabe o que o grileiro latifundiário fez? 2 dias depois da decisão judicial, ele foi e invadiu a terra. Ele invadiu a terra com maquinários e pistoleiros. Ele invadiu a terra. Depois da decisão judicial. Aí ele mostra as licenças ambientais, o juiz agrário recua. Não, tem licença ambiental? Pode iniciar a atividade que está licenciada. E o juiz deixava bem claro, desde que se cumpra a licença. E a licença dizia que não podia derrubar pé de piqui, não podia derrubar uma série de espécies. E ele seguiu lá derrubando. Estão entendendo como é que eles agem? Você dá um pezinho para eles, ele já puxa o seu corpo inteiro. Disso se criou a investigação criminal contra a comunidade. Então, veja só, a área em disputa são 2.700 hectares. Na prática, o juiz agrário falou assim: vocês podem entrar para iniciar o projeto que foi autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente em 900 hectares. Ok? 900 hectares. Essa decisão, se eu tenho 2.700 hectares sendo disputado, o juiz fala assim: a outra parte pode usar 900 e eu posso usar 1.800, quem é que está ganhando? Sou eu, não sou? O que a delegacia faz? Cria uma investigação como se a comunidade estivesse invadindo a fazenda. E o outro lado é investigado. Certo? Aí o que a gente percebeu? A discussão aqui passou a ser sobre a licença ambiental. Temos que verificar a licença ambiental, como é que se aprova uma carvoaria no meio desse tanto de povoado. E a gente faz a ação popular, consegue a decisão liminar para suspender as licenças ambientais. Thalita e Eribaldo, o que a outra parte faz, o latifundiário faz? Porque eles sabem que o Estado está do lado deles, eles enviam mais maquinário para a área. Lembra que lá atrás, quando tinha decisão favorável, o que eles fizeram? Invadir a área. Quando tem uma decisão que retira as licenças ambientais deles, o que eles fazem? Eles mandam mais máquinas, que é para não deixar a comunidade com nada. Eles não se importam com lei, com direito ou com judiciário. Eles não se importam, porque eles sabem que essas ferramentas são usadas, na verdade, contra o povo. Aí o que nós fizemos? Eles radicalizaram de lá, nós tivemos que radicalizar de cá. Nós fomos lá e demos voz de prisão para eles. E com um grande número de pessoas dentro das comunidades, nós conseguimos, então, paralisar. A partir daí,
a destruição, a devastação. E hoje, de madrugada, a Justiça Federal, porque nós, veja só, nós temos uma situação que o dito proprietário aqui, ele é um advogado. Então, nós podemos provar por A mais B que ele tinha ciência da decisão judicial, que tinha saído da Justiça Federal, que suspendia as licenças ambientais dele, porque ficou registrado no sistema da Justiça. Então, nós tiramos o print e falamos, ele está ciente e está mandando mais maquinário, está desobedecendo ordem judicial. E aí isso fez parte da voz de prisão que nós demos para os trabalhadores dele. Estão entendendo? E foi assim que a gente paralisou, então, o descumprimento das decisões judiciais. Você falou de estar enfrentando vários inimigos, talvez os mais importantes adversários políticos da esquerda brasileira num só lugar, né? E de uma só vez. Aí você falou do imperialismo. Fala um pouco mais sobre essa relação de enfrentamento com o imperialismo, como o imperialismo tem se feito presente na região, como ele tem fluindo na região, e também como a vida das pessoas na região se transformou, né? Como ela mudou, inclusive no sentido da violência, né? Que você falou que tem tido pistolagem, tem tido agressões, enfim. Então, como é que mudou a vida das pessoas e como é que o imperialismo está agindo e atuando na região? Bem, meu companheiro. Ronieri, desculpa, deixa eu só dar um break news aqui. Pelo que eu estou entendendo, gente, porque nossa audiência está alvoroçada. Paraguai classificado, hein? Que está com o olho na Copa e está prestando atenção aqui. Então é isso. Vocês estavam falando e eu estava aqui na tela dividida, aqui na subtrama, porque o Paraguai, a Alemanha perdeu 2 pênaltis, o Paraguai perdeu os 2 últimos, empatou. Aí na última, nas alternadas, o cara da Alemanha chutou para fora. Paraguai passou da Alemanha. Muito bom. Viva a América Latina. Desculpa, Ronieri, pode falar, por favor. Perfeitamente. Bem, e Eribaldo, você tocou em 2 pontos aqui fundamentais. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender, e essa é uma análise que nós, da Abrapo, nós temos, de que o nosso país, se a gente fosse fazer uma discussão aqui teórica mais profunda, né? Ele é um país de capitalismo burocrático, de um tipo de capitalismo que ele foi criado a partir de investimentos do imperialismo no nosso país e mantendo relações semifeudais. Eu sei que essa é uma discussão de um século dentro da esquerda brasileira, mas eu estou falando de um lugar, meu amigo, onde as pessoas eram escravizadas até ontem. Então, eu acho que essa discussão hoje tá boa para mim, certo? Então, eu não, vendo o que eu vejo aqui, eu não tenho outra palavra para definir o que é isso daqui. E hoje, nós partimos da compreensão de que o latifúndio se tornou, na verdade, um enclave do imperialismo dentro do nosso país. Vejam só, a produção do latifúndio no nosso país ela é voltada para o estrangeiro, a tecnologia utilizada ela é estrangeira e, basicamente, eles não deixam nada no nosso país. São os maiores sonegadores de impostos, produzem pouquíssimo emprego, criam pouquíssimo emprego e até mesmo, se a gente for pensar, na infraestrutura nacional, há um dispêndio, porque esse país não conseguiu construir ferrovias, e olha a situação das nossas rodovias por conta da produção do latifúndio, né? E, então, em via de regra, o latifúndio, ele é um irmão siamês do imperialismo no nosso país. Ou seja, pela produção, pela compra de tecnologia, pelos insumos que ele usa, ele tem uma relação ali umbilical com o imperialismo. Eu poderia, então, discutir essa questão somente assim, é latifúndio, logo tem relação com o imperialismo. Mas aqui a situação não é apenas essa. A situação é mais profunda porque eu tenho empresas estrangeiras que são proprietárias da terra, ok?
como eu disse aqui, do Grupo Intel e do vice-cônsul da Itália do Brasil, o senhor Vincenzo Spedicato. Então, a questão aqui é direta. Como que isso muda a tessitura social do lugar? Olha, o latifúndio, dentro desses conflitos, ele consegue dividir as comunidades, ele consegue dividir famílias, ele compra parte das famílias, gente começa a trabalhar para ele, gente que vira pistoleiro, ameaçar primo, ameaçar irmão, isso tudo é criado dentro dessa situação. E, meus companheiros, há uma situação que ela é mais grave, né? Se vocês pesquisarem Barra do Corda, Fernando Falcão aí no Google, milícia, coloquem milícia Barra do Corda, milícia Fernando Falcão no Google. Nos últimos 3 anos, 2 grupos foram desbaratinados aqui, cada um deles composto por uma dezena de policiais militares que prestavam serviço de pistolagem para o latifúndio. Estão entendendo? Aí eu quero, Eribaldo, você fez uma pergunta que eu pensei que a gente não ia ter oportunidade de colocar isso aqui. Mas, veja só. Pesquisem um nome. Evangelista Araújo Costa, no Google. Esse senhor, ele já foi motivo de comentário em 2017 de sessão do Supremo Tribunal Federal. Os senhores sabem por quê? Os companheiros sabem por quê? Porque ele chefiava um grupo armado para roubo de terras de quilombolas, indígenas e camponeses no Tocantins. Um grupo de desembargadores, juízes e promotores contratava os serviços desse grupo, desse evangelista Araújo Costa, que era composto por policiais federais, policiais militares, policiais civis, para roubar terras de camponeses, indígenas e quilombolas para desembargadores, juízes e promotores. Por que eu estou falando desse homem que roubava terra no Tocantins? Sabem por quê? Porque desde 2018 ele opera no Maranhão. E ele é dono de uma fazenda em Fernando Falcão. E o grupo dele do Maranhão sofreu uma derrota num confronto com camponeses da comunidade de São Francisco em Barra do Corda. 9 policiais militares foram presos e um morreu nessa situação. O evangelista Araújo Costa não foi preso. Tinha um mandado de prisão contra ele. Vocês sabem o que aconteceu? O juiz de Barra do Corda liberou ele por uma tal prisão domiciliar sem o sujeito apresentar um comprovante de endereço. E na tal prisão domiciliar, o juiz disse que ele pode transitar de dia na comarca. Na comarca. Qual que é essa comarca que se eu não apresentei nenhum comprovante de endereço, só Deus sabe. E vocês sabem o que está acontecendo? Evangelista Araújo Costa está rodando aqui. Evangelista Araújo Costa, que o Supremo Tribunal Federal, o STF, falou, esse cara é o chefe de milícia que rouba terras lá no Tocantins. O cara mudou de estado, continuou roubando terra, ele tinha um mandado de prisão contra ele, o juiz falou, ele vai ficar de prisão domiciliar. Onde? Eu não sei. Eu não sei. Tá solto, tá livre. E o cara tá andando aí com o seu velho grupo, aterrorizando as comunidades de Fernando Falcão. Dá para entender? Agora, Ronieri, aproveitando, inclusive, essa sua fala, eu queria muito ouvir de vocês a questão da violência em si, tanto em relação às comunidades em si, né, a essa população, como que se dão esses processos, inclusive das invasões e, de repente, conflitos que vão para as vias de fato mesmo, se houve episódios nesse sentido, inclusive com situações de agressão grave, até com questões de morte, e também com relação à violência direcionada a vocês, né, que estão ali fazendo essa frente no âmbito, né, do direito, a partir do Consolute, fazendo a defesa dessas populações, né? Se vocês passam por situações de ameaças de morte, até mesmo atentados, né? Como é que existe essa questão também em relação a vocês que estão nessa linha de frente? Companheiro, só uma intervenção também rápida, né? Falando nessa esteira aí,
que até você tinha dito, né, comentado uma coisa que eu tinha postado esse dia, né, no Instagram, que era sobre a questão de que é um conto de fadas da nossa Constituição Federal, o controle da atividade policial, né, esse controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. E por que, né, que eu escrevi aquilo ali? Porque em termos práticos aqui, por exemplo, aqui na realidade, aqui no Maranhão, nunca houve, assim, a gente não vê isso de fato, assim, o Ministério Público, principalmente o Ministério Público Estadual ali, ele fazendo esse controle externo ali de policial militar, que está atuando como miliciano, essas coisas, como jagunço. Então, não acontece. E o que você vê, né, na prática, por exemplo, eu posso dizer muito assim que eu já vi casos aqui, tem processo que eu faço a defesa de indígena que eles estavam no momento ali dentro do território deles, fazendo um ritual, e entrou um agente ali da FUNAI, tudo enquanto, desrespeitou o ritual, não sei o quê, eles só retiveram o carro, que é o que aconteceu. O Ministério Público Federal, né, Procuradoria da República, que é o membro do Ministério Público Federal, ofereceu uma denúncia, que é uma peça de acusação, por roubo majorado, que é um tipo penal, né, um crime, como a gente disse, que tem uma pena pesada, assim, para uma coisa dessa, que seria um fato que nem era crime. Então, você percebe que quando tem a presença ali do Ministério Público, é para literalmente criminalizar comunidades, lideranças. Você vê também ali a Polícia Civil instaurando os inquéritos ali que não tem indício de autoria e materialidade, mas que é justamente para ter um assédio judicial ali contra essas comunidades. E lembrando, né, que se vocês forem na página do Consolute, tem lá o companheiro Rony dando ali voz de prisão, né, das pessoas que estavam descumprindo ordem judicial, que estavam cometendo crimes ambientais. Lembrando que a ordem ali de prisão em flagrante, né, pela nossa Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, ela pode ser feita por qualquer um do povo. A gente sabe que, como o companheiro Rony falou, né, isso não era para a população pobre, população não branca, né, que eles fizeram essa legislação. Mas a gente consegue utilizar essa questão desse direito burguês e utilizar ali em prol ali de uma autodefesa, né, da questão camponesa, né, porque, como vocês podem notar, aqui no estado do Maranhão, é um estado que a questão da luta pela terra ela é fulcral, né, é um ponto ali, o alicerce mesmo. Então, tem essa questão. Então, Thalita, com relação à violência, né? A violência ela é uma constante. Como eu coloquei, né? Nessa região de Barra do Corda, basta pesquisar aí, vocês vão encontrar que nos últimos 2 anos, 2 grupos diferentes de milícias compostos por policiais militares foram debelados aqui na região. Hoje, o Consolute e a Abrap atua em 2 comunidades que são dirigidas politicamente pela União das Comunidades em Luta, a UCL. Então, a gente atua no Comitê de Solidariedade à Luta pela Terra e existe um movimento camponês, que é a União das Comunidades em Luta, a UCL. Dos casos mais graves de conflitos agrários do Maranhão, a UCL está presente, né? Então, um é esse de Barra do Corda, da comunidade de São Francisco, e a comunidade ela foi atacada por uma milícia composta por policiais militares e cujo chefe era esse sujeito que eu me referi, Evangelista Araújo Costa. E o que acontece depois? Ela passa por um gravíssimo processo de criminalização, em que o rosto de pessoas que a Secretaria de Segurança Pública dizia que era para prender, mas na verdade se tornou, na verdade, uma sentença de morte contra essas pessoas, era anunciado nos jornais locais. Esses aqui são fulano, fulano e fulano. Esses aqui mataram o policial militar lá, o sujeito estava fazendo serviço de pistolagem, certo? Mas aí, de repente, tinha que pegar essas pessoas e não sei o quê. O processo, no final das contas, foi arquivado, porque não se encontrou prova nenhuma contra essas pessoas que a Secretaria de Segurança Pública diziam que eram os assassinos do policial, e aí o policial se tornou um herói, praticamente. Vocês estão entendendo? Ele morreu atacando a comunidade, fazendo serviço de pistolagem, ok? E essa comunidade ela passou dias sendo sobrevoada por helicóptero, dando rasante, dando tiros de fuzil, e 2 pessoas dessa comunidade foram fuziladas e mortas, ok? Um outro caso que a gente trabalha aqui, que é a Gleba Campina, que é o povoado Vilela em Junco do Maranhão, região lá
da fronteira com o Pará. É considerado o conflito mais grave do Maranhão, porque 10 pessoas morreram. 10 pessoas morreram nesse caso, fora outras tentativas de homicídio. Mas aí eu preciso deixar claro o seguinte: o saudoso Ariovaldo Belim de Oliveira, né, professor de Geografia Agrária lá da USP, ele mostrava em dados que quando a luta pela terra no país avançou, se diminuiu a violência no campo. Quando se fazia mais ocupação, quando se denunciava mais, quando se era mais radical na defesa da luta pela terra, a violência diminuiu, ok? Então, veja só, essa região lá de Junco do Maranhão, lá da fronteira com o Pará, é extremamente violenta. Junco do Maranhão estava entre os municípios mais violentos do país. É um absurdo. O município tem menos de 5 mil habitantes, ele estava entre os 30 mais violentos do país. Junco do Maranhão. O grileiro foi morto. O que aconteceu? Paz. Quem é que estava trazendo violência para a região? Né? Aí, estou falando desse caso, sabe por quê, Thalita? Lá teria que ter um outro programa para a gente explicar essa região da Amazônia, né? O Maranhão é assim, tem a Amazônia, Cerrado, a região do semiárido, tem um deserto, né? Que são os lençóis maranhenses, tem o pântano, que é a Baixada Maranhense, então cada região, a biologia, ela determina um pouco do conflito também. Mas, enfim, estou falando dessa região porque a família lá que se dizia dona da terra, ela contratou um grupo de pistoleiros para retomar a área. Esses pistoleiros eram guardas municipais da região, inclusive teve uma operação da polícia que apreendeu coletes à prova de bala, armas da guarda municipal da região. E essas pessoas nos ameaçaram diretamente, né? Então, a gente está aí para isso. Agora é o seguinte, né? Isso é uma coisa que a gente tem dito aqui. Nós somos de uma associação, a Associação Brasileira dos Advogados do Povo, que tem o orgulho de trazer no seu nome oficialmente, né, o nome de Gabriel Pimenta, que é um advogado assassinado porque defendia camponeses do sul do Pará. Eu já tive no túmulo de Gabriel Pimenta, lá em Marabá, no Pará. E já vi as fotos do velório dele, em que milhares de pessoas foram para as ruas e trazia-se uma faixa na frente do velório, que era uma manifestação, era um protesto popular, em que se dizia: mataram um advogado, mas voltaremos e seremos milhões. Então, a Abrapo, ela foi um fruto que germinou dessa luta do nosso querido Marte e companheiro Gabriel Pimenta. O que eu tenho certeza é que se fizerem algo contra mim, é que essa luta não será em vão. Que outras centenas de companheiros nesse país, eles vão continuar a minha luta. Então, se eles acham que me eliminar vai trazer alguma solução, então que os latifundiários vão ter paz e continuar roubando as terras das comunidades, eles estão muito enganados. Porque isso só traria mais repercussão para a questão, e outros companheiros farão o mesmo, ou até melhor, do que eu tenho feito aqui. Então, o que eu tenho certeza é que a Abrapo, ela vai continuar essa luta. E que não adianta... Eu sou apenas um elemento. Eu sou apenas uma peça nessa engrenagem. E que eu carrego essa bandeira que um dia foi carregada por Gabriel Pimenta e que outros vão carregar. E que outros vão continuar carregando. Essa é a única certeza que eu tenho. Bom, tem um comentário aqui, aproveitar esse finalzinho aqui de conversa com vocês, e que a Bia Ayala diz o seguinte: boa noite, tratamos a questão do povo Guajajara de Grajaú, Maranhão, também Araribóia, Arame e outros. Situação catastrófica e, ao parecer, insolúvel. Estou deixando registrado até para saber se vocês têm alguma informação a respeito dessa questão aqui,
Já adiantar para a Biayala que pode sim nos procurar para, de repente, se quiserem participar do programa. E acho que é isso. Eu quero agradecer. Não sei se ele tem mais alguma questão, alguma pergunta. Não, só agradecer mesmo a presença e a conversa, que foi incrível. É isso. Ronieri, Tiago, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente acompanha. Tiago já veio aqui em outros momentos. A gente quer certamente trazê-los mais uma vez, que como a gente acompanha a Abrapo, Consolute, sabe do trabalho de vocês, que é um trabalho injusto, para dizer o mínimo, né? Embora vocês sejam operadores do direito, a gente sabe, um pouco até vocês expuseram aqui na nossa conversa, mas dizer, inclusive, que o espaço está aberto para outros momentos, para outras pautas, outros fatos, novidades também dessa questão que vocês trouxeram hoje e outras frentes de lutas que vocês fazem. Então, mais uma vez, a gente agradece pelo tempo de vocês, por virem aqui e falarem conosco. Muito obrigada. A gente agradece, e Thalita e Baldo, saiba que vocês fizeram o convite e nós vamos usar. Porque a gente tem coisa aqui para resolver. Bem, olha só para a deixa. Eu não falei que tem 250 mil hectares de grilagem aqui nesse município? Nós já estamos preparando a ação de cancelamento dessas matrículas. E aí nós vamos anunciar aqui com vocês, ok? Fechado. Okay. Fechadíssimo. Lá, da região lá do Pará, a gente já conseguiu o bloqueio de 250 mil hectares. O que o INCRA não fez, a gente fez. E aqui nós vamos fazer também. E a nossa promessa com o povo é dívida, e nós vamos pagar. E aí, eu já arranquei a promessa de vocês também, tá bom? Deixa eu aproveitar e fazer uma última pergunta. No âmbito da política, há algum parlamentar, alguém que está junto de vocês, assim, que faz levar o trabalho de vocês e a situação, por exemplo, para o parlamento, para a Assembleia Legislativa do Maranhão, ou para a própria Câmara Federal ou Senado? Assim, tem alguma representação política que, de alguma forma, tem um diálogo com o trabalho de vocês? Mas, companheira Thalita, nem os oportunistas, eles chegam ali, aquela esquerda cirandeira daqui do Maranhão, eles são muito assim, basicamente o seguinte, né? O grileiro, fazendeiro, está ali com um fuzil avançando no território, o que eles falam? Gente, vamos ver aqui que o território, o rio tem o direito de ser rio, essas coisas, vamos bater um tambor e tal. Então, a gente não tem uma esquerda combativa, para falar a verdade, né? Até que eu brinco até com os companheiros de uma esquerda cirandeira, e parlamentar também, os oportunistas também não chegaram perto, mas o doutor Rony aí, que está mais tendo militância, tem aí coisa para falar. Assim, nós não. Agora eu vou te falar, companheira. O presidente do Consolute é ex-parlamentar. Então, para você ver de um outro momento histórico, né? Quem é o nosso presidente? Eu acho que para as pessoas de fora do Maranhão, é importante também pesquisarem algumas coisas. Pesquisem o nome, Luiz Villanova. É o nosso presidente, ele foi parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão por 2 mandatos, na década de 90. Luiz Villanova e Manuel da Conceição, na década de 80 e 90, ocuparam 36 fazendas que eram fruto de grilagem, na região de Buriticupu, no Maranhão. 600 mil hectares de terra foram, então, desapropriados para a reforma agrária naquele então. Né? Mostrando o quê? Se houver luta, é possível. Né? As massas são capazes de toda a sorte de milagres, mas tem que haver luta. Né? Então, nós bebemos dessa fonte, né? De Luiz Villanova, de Manuel da Conceição, de Gabriel Pimenta e de vários outros companheiros aí que nos ensinaram que é lutando que se vence. Né? Conciliando, nós só vamos continuar, só vamos manter o que aí está. Tá bom? Tá bem, gente. Muito obrigada, então. Mais uma vez a gente agradece. E é isso. O Thiago tem o nosso contato. Assim que tiverem novidades, mais informações, pode nos chamar, nos acionar aqui, que a gente marca uma próxima conversa de vocês. Ainda deram forte para a América Latina na Copa, né? Com certeza. Tchau, Valeu, companheiro. Tchau, gente. Valeu.